uma saga em que a corrupção e a propina são as engrenagens de um país. É esse o ponto de partida do livro de estreia do advogado Max Telisca, um dos convidados do Iluminuras. Quem também conversa com a gente é Tânia Loureiro. Ela tem 2 livros publicados e outras 3 histórias já prontas. Psicóloga, a Tânia é autora de 2 livros infantis, Uma Vizinha Quase Gente e Nariz de Batata. Tudo bem, Tânia? Tudo bem, e você? Tudo bem também, bem-vinda. Muito obrigada. Bom, você tem 2 livros publicados e os 2 foram escritos a partir de histórias reais. Sim. Um dos livros conta a sua história. Sim. Como é que foi essa história? Que história é essa, afinal de contas? É uma história de bullying, né? Uma criança de 7 anos, que era chamada de Nariz de Batata, e era muito infeliz com isso. Então ela ia para a escola e andava por ali, sempre com a mão esquerda, assim, sobre o nariz e tal. E uma amiguinha dela tentava, né? Tirava a mãozinha dela, tirava e falava, nariz é nariz, batata é batata, por que você... porque isso não tem cabimento e tal. E a professora também, na escola. E até que, de tanto falar, ela foi tirando a mãozinha. E, na verdade, essa é a minha história, porque eu era chamada de Nariz de Batata, né? O livro está aqui comigo, né? Se chama Nariz de Batata. E você me contava aqui antes da entrevista que você vai às escolas, conversa com os meninos. Sim. E eles se identificam. Sim. O que eles dizem? Eu também sou chamado de Nariz de Batata. Me chamo de cabeça grande. Me chamo de pé grande. Me chamo disso, daquilo. As crianças se identificam muito, porque existe bullying o tempo todo, né? As criança pode ser muito cruel, né? E não perdoa uma diferença, um defeito, alguma coisa assim. Então as crianças se identificam e ficam alvoroçadas para saber como foi a história, se a menina venceu a história e tal, né? Venceu o problema. Esse era o seu objetivo? Passar essa história, passar essa mensagem? Sim, com certeza. Seu outro livro, o primeiro, está aqui comigo, Uma Vizinha Quase Gente. Também é baseado numa história real, é uma história real. Totalmente real. Curiosíssima. Conta ela aqui pra gente, por favor. Totalmente real. Eu fazia aula de canto na época, tanto que eu chamei a professora de canto de a mulher da voz e do piano na história. E era um filhotinho de bem-te-vi que ou foi abandonado pela mãe ou caiu do ninho, a gente não sabe. E estava levando uma surra de bem-te-vis adultos quando a professora chegou à casa dela. Ela ouviu aquela algazarra na varanda, foi até lá e o passarinho estava sendo bicado. Aí ela espantou os pássaros grandes, né? Eles foram embora e tal. E ele ficou ali. Ele entrou na casa dela, pousou no abajur vermelho que ela tinha na sala e ficou ali. Ficou muito tempo, ficou horas. De repente ele começou a piar, ela achou que ele estava com fome. Ela foi ao mercado comprar aqueles potinhos de comidinha de bebê, sabe? De sopinha para bebê. E começou a dar para ele no palitinho de fósforo. E ele foi ficando. Então ele começou a sair, passeava lá fora, cantava, caçava bichinho, não sei o que, voltava para o abajur vermelho e passava a noite no abajur vermelho. E ficou meses com ela. Depois ele levou uma outra surra tão grande que ele ficou quase pelado, ele perdeu quase todas as penas. E ficou 2 meses para recuperar as penas. Nesse tempo ele não saiu do abajur vermelho, porque não podia voar. Então ele só ficava lá e ela o alimentava ali. E um dia eu estava na aula, sentada no chão, e vi aquela coisinha saltar do abajur vermelho e saltitar. Ele já tinha começado a recuperar as penas. Ele veio saltitando, eu estava sentada no chão, de pernas cruzadas, ele subiu em mim, subiu, e eu fiquei absolutamente extasiada, porque eu sou apaixonada por bem-te-vis desde a minha infância. Eu fui criada em fazenda. Essa história do Nariz de Batata era na fazenda. E quando eu vi aquilo, eu falei, como um bem-te-vi dentro de casa, né? E a professora contou essa história. E eu fiquei tão encantada que anos depois, isso aconteceu em 2003. Em 2007, eu passei essa história para o papel, porque eu pensei, as pessoas têm que conhecer a história dele, porque é linda. E quando ela contou essa história naquele momento, ainda não havia a história toda que está no livro, porque isso foi acontecendo, porque ele ficou com ela, ele ficou por ali, embora fosse selvagem e não deixasse ninguém tocá-lo, ele ficou ali. E a história então se desenvolve, o livro conta o que acontece depois, né? Agora, esses são seus 2 livros, os 2 publicados. Sim. Você tem mais 3 histórias já prontas, as 3 estão nas editoras, e numa dessas histórias você muda, né? Você passa a escrever uma história ficcional.
Era uma mudança prevista? Era. Na verdade, uma é real também, como essa aí. É uma história minha também, de quando eu morava na fazenda. Outra é uma história de um cachorrinho que existe, só que eu o coloquei como narrador. Ele é a primeira pessoa, ele que conta a história dele. Ele existe, mas claro que a história é ficcional porque ele não fala. E a outra é totalmente inventada, pensando no meio ambiente, no problema da água, a história de um pingo d'água, um pinguinho, chama-se pinguinho. E como é que foi essa experiência? Como é que foi mudar, né? De histórias reais para uma história completamente inventada? Olha, eu não acho muito fácil ter criatividade não, sabe? Não acho não. Mas, porque eu me preocupo muito com o meio ambiente, eu sou muito ecologista, ou sei lá o que, como é que eu chamo isso, eu sempre me preocupei muito com o problema da água. E uma vez eu assisti a um documentário e vi 2 crianças negras na África, debruçadas no chão, cada uma com um canudinho, sorvendo água de uma poça d'água. Uma pocinha. Eu fiquei tão chocada com aquilo que pensei em escrever um livro sobre água, justamente por isso. Escrevi o Pinguinho, justamente por isso. Então é da observação do ambiente, né? Das coisas que são mais palpitantes, chamativas, né? Foi por isso que eu escrevi essa. Dessas suas 5 histórias prontas, Tânia, como é que é o seu processo? Conta pra gente. Você tem um ritual específico? Escreve em determinado horário? Seu poder de concentração é ótimo? Não, escreve não em qualquer tenho. lugar? Como Não. é que é? Eu faço mais ou menos como me ensinou uma professora quando eu estava no ginásio ainda. Naquele tempo chamava-se ginásio, hoje é ensino fundamental 1, né? Eu tinha muita dificuldade para escrever redação, detestava escrever redação. E a professora deu a seguinte dica, que eu sigo até hoje. Você vai pegar um pedaço de papel e um lápis e deixar à mão. Quando você tiver uma ideia qualquer sobre aquele tema, você vai lá e escreve. Qualquer ideia. Pode ser uma palavra só, pode ser uma frase. E eu fui fazendo isso. E a primeira redação que eu fiz depois dessa experiência foi de 3 páginas. Então foi uma vitória. Eu escolhi um tema qualquer, por exemplo, o pinguinho, né? E comecei a escrever ideias. E de repente sentei e escrevi. Foi assim. E você senta e escreve em qualquer lugar? Sim. Sim. Com gente, com muita gente? Sim. A concentração boa também? Sim. Voltando no tempo, Tânia, você falava da fazenda, que você foi criada numa fazenda. Uhum. Como é que foi o primeiro contato com os livros, com a leitura? Eu sei que seus pais tiveram um papel fundamental nisso, não foi? Uhum. Meus pais sempre leram muito. Papai já faleceu, mamãe continua viva, mas agora, com 92 anos, ela já lê bem menos. Mas eu sempre os vi com livros, sempre. E discutindo livros e contando as histórias, né? Meu pai gostava muito de história, geografia, ele conhecia os países do mundo inteiro, acompanhava o nascimento de novos países, aprendia os nomes das capitais e gostava também de ficção científica. Eu já sou mais pro lado da minha mãe. Espionagem, suspense, histórias de tribunal e sagas. Adoro sagas. Então sempre os vi com livros, foram exemplos para nós. Eles compravam coleções inteiras, né? De literatura brasileira, literatura estrangeira, e sempre lemos muito. Eu tenho 4 irmãos, todos nós somos leitores vorazes. E livro era presente, não é isso? Sim. O primeiro livro que eu ganhei foi o 3 Garotos em Férias no Rio Tietê, quando eu passei do primeiro para o 2º ano. Como prêmio, você Como ganhou um prêmio, eu livro. ganhei o livro. E hoje, o que você gosta de ler? Que tipo de leitura te agrada, Tânia? De literatura brasileira, eu gosto muito de Machado de Assis. O meu projeto agora é reler tudo dele. Mas eu gosto muito também eu leio muitas histórias infantis, como escritora de histórias infantis eu tenho que ler, né? Prezo muito meus colegas da casa de autores, leio as histórias deles e tal. Mas gosto muito de livros de suspense, né? Espionagem. Então, Frederick Forsyth é um dos meus autores preferidos. Ken Follett é outro. E eu gosto de sagas. Então, acabei de comprar para mim uma coleção de 3 volumes de uma saga japonesa sobre o maior samurai que já existiu, Musashi. Ainda não comecei a ler, está lá me esperando. Na expectativa. Na expectativa. E como é que você divide seu tempo? Você lê num determinado período, sempre que tem um intervalinho, o que você faz?
Isso depende muito, né? Por exemplo, eu trabalho com revisão de texto. Se eu estou trabalhando, claro que eu não estou lendo, né? Aí depende de concentração, muita concentração. Mas eu leio sempre à noite, eu não durmo sem ler. Pelo menos uma página eu tenho que ler. E a leitura depende muito do momento. Por exemplo, se eu estou muito estressada ou cansada, eu pego uma história mais leve ou uma história curta, né? Mas geralmente eu leio... Eu não gosto de ler 2, 3 livros ao mesmo tempo. Geralmente eu leio um. No momento eu estou lendo 3. Né? Então eu divido... depende do sentimento, da sensação do momento. Né? Eu quero ler este agora, aquele agora. É assim. E a literatura, Tânia, serve para quê? Para você especificamente. Por que você lê? Até pouco tempo atrás eu achava que ler era a segunda melhor maneira de conhecer o mundo. Agora eu acho que é a terceira. A primeira é viajar. A segunda agora é a internet. Ela ultrapassou, né? Ultrapassou. É uma janela para o mundo, é uma porta para o mundo. É a terceira a literatura, né? O livro. Então, no livro, a gente viaja, conhece outras culturas, outros modos de pensar, de viver, de vestir, né? Nesse ponto eu sou cinéfila também, adoro ver filmes de época e tal. Então, a literatura, para mim, é fundamental para a gente não ficar bitolada, né? Conhecer outras coisas, outras gentes, isso é fundamental. E a Casa de Autores, que você citava aqui, eu imagino que também tenha papel-chave nisso. Com certeza. Vocês mantêm contato toda semana, todo mês? Como é a relação de vocês? Nós temos uma reunião mensal, nós estamos em contato por WhatsApp, temos um grupo só da Casa de Autores, onde trocamos nossos programações, né, de lançamento de livros, de visitas a escolas, postamos fotos, participamos de feiras, Feira do Livro, a Flipiri, a festa literária de Pirenópolis, nós é que começamos. A Iris Borges é também presidente da Casa de Autores. E foi ela que levou a festa literária de Pirenópolis para Pirenópolis. Ela foi lá, conversou com o prefeito e tal, e ele topou a ideia de fazer a festa, e ela já existe há 8 anos. E nós participamos sempre. Então, nossos livros são comprados pela Prefeitura de Pirenópolis, distribuídos às escolas, 2, 3 meses antes da festa, e depois nós vamos e fazemos o que nós chamamos de itinerância. Visitamos as escolas que já leram nossos livros. Então, quando chegamos lá, nós não contamos a nossa história. As crianças nos contam o nosso livro. E fazem painéis, e fazem desenhos, e fazem milhões de coisas, teatrinho, jogral, tudo para nós. É uma boa experiência, né? É maravilhoso. Bom, Tânia, infelizmente nosso tempo termina aqui. Boa reunião hoje na Casa de Autores e vida longa, né, a Flipiri. Muito obrigada. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a gente segue falando sobre literatura, dessa vez com o advogado Max Telisca. É um minutinho só, hein? Não saia daí. O Iluminuras já está de volta e conversa aqui neste segundo bloco com o advogado Max Telisca, aqui comigo. Tudo bem, Max? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom, um advogado bem-sucedido decide publicar um romance. Seu primeiro livro não é do universo jurídico, é um livro romanceado, uma ficção. Por que essa escolha, Max? O mundo jurídico é muito complexo, né? Eu costumo dizer assim, uma aula de direito é uma aula muito chata muitas vezes, né? A ficção, o romance, o cinema, as artes plásticas, o teatro, né? São mais palatáveis, me agrada mais a arte, né? Do que propriamente até o direito, né? Hoje em dia. E você sempre teve esse interesse? Sempre tive esse interesse. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou casado com o direito, né? Não vou me divorciar dele, mas eu amo a literatura. Bom, eu estou aqui com o seu livro, a gente falando nele, né? 2038, a instituição da cleptocracia num futuro não muito distante. Antes de falar da história propriamente dita, eu queria falar sobre os bastidores aqui do livro. Foram 6 anos de escrita, um longo processo, sua vida mudou, o livro mudou. O que você pode contar para a gente, o que você pode contar de curioso aqui para a gente, Max, no livro? Na verdade, o 2038 ele é uma fabulação sobre o Brasil, né? É uma fabulação sobre o Brasil, sobre o ser humano, de uma certa forma, e as suas contradições
com relação ao interesse público, ao que é verdadeiramente o que o ser humano entende como corrupção, né? Esse livro ele não trata nenhum caso específico, é bom que se diga, não traz nenhum caso específico, nenhum caso real, não se trata de transmudar apenas e trocar nomes de personagens de pessoas reais por personagens. Não se trata necessariamente disso, né? O 2038 é fruto da observação que a gente tem ao longo da vida sobre o processo de contradição humana no que se refere à corrupção, sim, né? Em 2010 eu tive essa ideia. Na verdade, começou como uma ideia, né? Muita coisa acontecendo no país, né? O que hoje se descortina, eu costumo dizer que eu tinha antevisto um pouco disso, né, do que estava acontecendo, até pela profissão que a gente escolheu, que é a advocacia, e pela cidade em que eu pratico a advocacia, que é Brasília, que é o centro da nossa vida, né, política, né, no Brasil. Foi uma forma até de catarse para poder enfrentar um pouco a angústia toda que foi gerada a partir dessas constatações que eu tive nesses últimos anos. Você mostra aqui o livro, né, como a corrupção como uma engrenagem. Eu costumava dizer o seguinte, eu fazia uma piada no escritório, com as pessoas, eu dizia assim: o que vai acontecer quando a corrupção no Brasil acabar? Que é coisa que é impossível, não acaba em nenhum lugar, nem no Brasil, nem no Japão, nem na Suécia. Mas assim, eu fazia essa hipérbole, né, essa fala mais descontraída, e ele disse: não, o Brasil vai mudar muito, vai melhorar muito, eu disse: pode até acontecer isso, mas num primeiro momento o Brasil vai parar. Por quê? Porque há uma engrenagem de 500 anos. A carta de Pedro Vaz de Caminha já vinha tratando, é importante que se fale isso, trata-se de corrupção de uma maneira generalizada, a corrupção como modo de vida, a corrupção como forma, como atalho à lei. Então não é o crime de corrupção em si, né? Claro que o livro trata disso, mas assim, a corrupção como corrupção dos costumes, né? Então o que eu quero dizer com esse exemplo, voltando, na carta de Pero Vaz de Caminha já existia um ato de fisiologia, que era o Pero Vaz de Caminha pedindo um emprego para um parente, que eu não lembro se era um sobrinho ou um neto, ou quem quer que seja, mas já existia. Então o Brasil já foi fundado sob o signo da corrupção. Se podemos pensar que esse foi um ato de uma fisiologia, né? De uma fisiologia, e está lá escrito já no ato de fundação do Brasil. E o Brasil, como um país latino, como um país que tem uma cultura muito arraigada no patrimonialismo, né? Ele sofre com isso, e a gente está vendo isso hoje, o livro começou a ser escrito em 2010, nós estamos em 2017, essas coisas que a gente enxergou lá atrás começaram a aflorar agora. E que comparação você faz entre o livro e o mundo real? Ou você evita essa comparação? Não, é completamente ficção? Não evito. Na verdade, assim, é importante que se diga, é uma ficção, né? Uma ficção, uma fabulação, né? É uma distopia futurista, né? Então ela se dá, uma trama que se dá, uma trama que se dá em 2038, que é um ano em que eu imaginei que fosse o auge de um governo que estava baseado na corrupção e de um regime baseado na corrupção. Então, por isso a data 2038. Se trata de um país que se chama-se Lizarbe, né, Brasil ao contrário, né? E o Lizarbe, no país Lizarbe, a corrupção ela foi entronizada nas leis, na Constituição, como um método invencível. Ou seja, já que não conseguimos vencer a corrupção, nós vamos trabalhar a corrupção como algo legalizado. Então, nós vamos legalizar a corrupção, o gestor público vai ter direito, expresso por lei, de receber X, a pessoa que traz o negócio pode receber Y, e assim por diante. Então, toda a engrenagem do sistema político-administrativo neste país Lizarbe se dá através do recebimento das propinas. Como é que foi o seu processo, Max? Ao longo desses 6 anos, você amadureceu a história, você escreveu ela rapidamente, depois foi melhorando aos pouquinhos,
Eu sei que sua vida mudou, a história mudou. O que se passou ao longo desse tempo todo? Em 2010 a gente começou a escrever, eu fiz um projeto desse livro. Me lembro até hoje, o início foi num avião entre Brasília e Porto Alegre. Eu comecei a rascunhar, colocar no papel o primeiro projeto. E fui escrevendo de forma espaçada, porque eu sou advogado e a advocacia ela é uma profissão muito estafante, né? Estressante, porque a gente recebe problemas de todos os lugares e todo momento, e hoje com essa facilidade de encontrar a gente em qualquer lugar com WhatsApp, então piorou um pouco mais ainda. Mas naquela época eu conseguia escrever de forma espaçada em casa e fui escrevendo as primeiras 100 páginas, escrevi em casa, em notebook, em viagens, enfim. Isso entre 2010 e 2011, o final de 2011. Quando eu estava mais ou menos no meio do processo criativo desse romance, eu comecei a ficar muito angustiado com relação aos fatos que se sucediam na vida real. Eu digo, eu tenho que terminar esse livro de uma vez antes que ele fique velho. E as coisas que eu estou vendo aqui comecem a acontecer. E em 2012, então, eu fui para Pirenópolis e terminei a segunda metade do livro. Então tem uma peculiaridade nesse livro, para quem for ler, vai verificar que a segunda metade do livro ela é uma metade mais rápida, mais fluida. A primeira metade é uma metade onde eu explico como é que são os mecanismos de funcionamento do país fictício. E a segunda metade é onde a trama se desenrola de maneira mais rápida e fica mais fácil até de ler a partir das páginas 100, 110 ali. Ele é uma trama bem mais fluida, né? Então, essa segunda parte foi escrita em Pirenópolis e foi terminada em junho de 2012. De 2012 até 2016, que foi o lançamento do livro, houve processos de revisão, né? E de dúvidas e quanto ao lançamento ou não, porque ele é um livro um pouco forte, é um livro que traz uma crítica bem contundente. Além de ser uma crítica contundente, ele também é uma reflexão profunda sobre as nossas mazelas, né? Então, e o problema também do primeiro livro do editor, né? Do escritor. A primeira edição do primeiro livro é uma luta. Então, esse negócio de dizer que literatura não é tão simples assim. Você conseguir convencer uma editora a publicar o seu livro é muito difícil também. E como é que tem sido a recepção? O que as pessoas falam? É uma história polêmica, não é isso? É uma história polêmica, mas eu tenho tido recepção muito boa. Todas as pessoas que têm lido, obviamente quem não gostou não vai me falar, né? Mas tenho tido boa recepção, sim. Tem boa vendagem, o livro está indo bem. Eu até perguntava isso, você evita fazer comparações, mas isso chega até você? Como é que você tem lidado com isso? Aqui a imprensa ela busca sempre fazer essa correlação com a realidade, né? É impossível não fazer, né? Eu entendo e é necessário para que até as pessoas possam ter curiosidade de ler o livro, né? Mas isso são coisas que quem vai ler vai poder verificar melhor. A escrita do livro é um recado que você queria passar para as pessoas ou você escreveu pura e simplesmente? O primeiro recado é para mim mesmo, para quem está escrevendo. Então, o processo o escritor, ele eclode, né? Ele não... Ele vai se fazendo ao longo da vida, né? Mas ele tem um momento de eclosão. E eu acredito que este primeiro momento de eclosão eu já tive com esse livro. Então, houve o primeiro. Então, para mim, era o recado mais importante era para mim mesmo, né? É claro que há como eu falei, uma profunda reflexão, uma profunda crítica ao sistema político brasileiro. É verdade, isso eu não tenho como negar. Quem lê o livro vai verificar que é isso mesmo. Mas não é um recado especificamente para ninguém, né? Uma pessoa específica. Não, na verdade, é uma autocrítica a todos nós, né? A gente falava aqui no começo da entrevista, Marcos, bastante sobre as artes e sobre a literatura. Eu sei que você encara a literatura como um quebra-cabeças. Para terminar aqui essa nossa entrevista, para que serve a literatura para você e o que você quer dizer com essa questão de quebra-cabeças? A literatura é o que salva, a arte é o que salva o homem, né? Porque o nosso dia a dia é muito difícil, né? A vida não é simples, ela não é fácil, a vida tem os seus dramas, tem as suas felicidades, graças a Deus,
mas ela tem os seus dramas e os dramas dela não são fáceis. Então, o que é a arte, no meu entendimento? A arte é uma tentativa do ser humano de buscar aquilo que a vida não lhe dá, aquilo que a vida não lhe proporciona, e a melhor forma de você, no meu entendimento, é você transformar o sofrimento em arte. Se você está sofrendo, então que bom que você possa transformar isso numa obra literária, ou num filme, ou num quadro, numa música, né? Então, para mim, a arte significa, e a literatura especificamente, que é onde eu trabalho, significa o sopro de vida para a gente. O seu primeiro passo aqui foi dado, né? Acredito que foi bem dado. O livro ele tem seus defeitos, tem suas falhas, que serão corrigidas nos próximos livros que pretendo escrever e já estou escrevendo. Ok. Max, é isso. Muito obrigado pela sua presença, por vir até aqui falar para a gente sobre o livro e sobre esses bastidores, né, do livro. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade de divulgar esse meu livro, esse meu trabalho. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau.